Oi minha gente, tudo bom? Então, eu sei que eu não levo muito jeito pra isso, mas meus primos pediram pra eu gravar um vídeo sobre a República. Porém é um conteúdo bem extenso, então hoje eu vou falar um pouco sobre a crise do Império, a proclamação da República, o governo provisório e a República da Espada. Espero que vocês gostem. Vamos falar sobre a crise do Império. Ela foi gerada por um descontentamento de algumas parcelas da população. Vamos falar primeiro sobre a imprensa e os intelectuais. Esse grupo era contra o regime escravocrata no Brasil, então começaram a associar a ideia de libertação dos escravos com a ideia de proclamação da República. Então começaram a ter um certo movimento de ser contra a monarquia, ser a favor da República, publicavam algumas coisas sobre a oposição a esse regime, então foi o primeiro grupo assim que se manifestou. Depois da abolição da escravatura, com a Lei Áurea, etc e tal, os fazendeiros começaram a ficar contra o Império também, porque eles não receberam nenhuma indenização pelos escravos, e vale lembrar que na época os escravos eram como mercadorias, então eles tinham perdido toda aquela mercadoria e não recebido nenhuma indenização por isso. O terceiro grupo que a gente vai falar é a própria igreja, porque o Estado e a igreja eram unidos naquela época. E o imperador começou a interferir nos assuntos particulares da igreja. Por exemplo, as decisões da igreja no Brasil antes deveriam ser aprovadas por ele. E ele poderia vetar também ordens do Papa. Por exemplo, o Papa ordenou que não iria mais aceitar maçons na igreja. Isso realmente aconteceu. Mas a maçonaria era bastante ligada ao Império. O próprio Dom Pedro era maçom. Então, ele vetou essa decisão, e alguns padres e bispos que acataram essa decisão foram presos, obrigados a fazer um trabalho forçado, e isso gerou um atrito do caramba, né? E o terceiro grupo, e o mais importante para a gente entender como se deu essa proclamação, foi a junta militar, porque os militares, eles nunca tiveram uma participação política no Império, eles nunca foram valorizados. E depois da Guerra do Paraguai, que foi uma guerra muito tensa, que durou muitos anos, eles esperavam que tivesse alguma participação política, alguma moralzinha para alguma coisa. Sendo que eles foram censurados, eles não podiam falar nos jornais, não podiam fazer nada disso. E através de um boato que Dom Pedro ia censurar mais ainda esses militares, uma junta, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca, chegou lá, deu um golpe militar, proclamou a República e falou para o imperador que ele estava sendo banido. E é importante a gente entender que não foi um movimento que juntou todo mundo, que agregou todos esses grupos que estavam descontentes. Só foram os militares e a população aceitou. Não foi tipo Senhor dos Anéis, que a galera se junta para acabar com o mal, não. Cada um estava lá com seus descontentamentos, mas os militares resolveram agir. A partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil passou a ser uma república. Então, vamos falar um pouco sobre o governo provisório. O governo provisório foi o período em que a Assembleia Constituinte estava promulgando uma nova Constituição. Ele foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que realizou algumas medidas emergenciais. A primeira medida foi banir a família real do Brasil, que foi se refugiar na França. A segunda foi extinguir o poder moderador e o Conselho do Estado, que era o órgão que auxiliava esse poder moderador. O poder moderador, se vocês lembram, é aquele que o imperador pertencia, que poderia vetar todas as decisões e governar conforme ele achava certo. Continuando, o terceiro foi separar a igreja do Estado. O quarto foi atribuir novos símbolos para o Brasil, já que os antigos remetiam à monarquia. Os novos símbolos foram, por exemplo, uma nova bandeira nacional e também um novo herói nacional, que o escolhido foi Tiradentes, porque desde a Inconfidência Mineira já havia ideais republicanos e ele era parecido com Jesus Cristo. Então, para um país que a população era predominante católica, isso era bastante importante. E a última medida foi fazer com que o presidente fosse o líder e ele seria escolhido por eleição direta. E também o senador deixou de ter um mandato vitalício, que antes era um mandato vitalício. Entre essas medidas emergenciais também teve uma medida econômica, que ficou conhecida de forma pejorativa
como encilhamento, que se trata do ato de, tipo, você apostar em corridas de cavalo. Mas o que foi essa medida econômica? Ela foi proposta pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que visava um desenvolvimento industrial para o Brasil e também maior circulação de moeda, já que o Brasil não era mais escravocrata, não sei, mas queriam um maior desenvolvimento, maior circulação de moeda. E como é que ele propôs isso? Que os bancos privados passassem a emitir moeda. Com isso, pessoas poderiam pegar empréstimo para desenvolverem as suas empresas. Mas você já deve imaginar que tinha muita gente querendo dinheiro fácil. Então, surgiram pessoas que pediam empréstimos pra caramba e demoravam a pagar. Empresas fantasmas. Então já deve perceber que a prática ficou insustentável, porque gerou uma inflação do caramba e também desestruturou a economia brasileira. Com isso, Rui Barbosa foi demitido. A Constituição de 1890 consolidou algumas ações e decisões do governo provisório, como dividir o poder em legislativo, judiciário e executivo, que é o que temos até hoje, fez o Brasil ser uma república federalista, ou seja, os Estados Unidos, porém com uma certa autonomia, que era o que os fazendeiros que desejavam. E também teve uma nova qualificação eleitoral. O que seria isso? No Império, o voto se dava por renda, que era o voto censitário. Agora, o voto seria de homens com mais de 21 anos, alfabetizados e não poderiam ser nem mendigos, nem militares, nem clérigos. Então, isso já exclui uma boa parte da população. Deu uma falsa ideia assim de participação política. Porém, no censo durante o Império, havia 10% de participação política da população. Já na República, esse número caiu para 2%. Então, por aí vocês tiram, né? Outra coisa, decidiram que o presidente seria o líder e que ele seria eleito por voto direto. Porém, o primeiro presidente seria eleito por voto indireto. Então, se reuniram lá e voltaram, e por uma diferença muito pequena, Marechal Deodoro da Fonseca ganhou. Essa diferença fez com que ele tivesse uma considerável oposição lá no Congresso. E ele começou a ser bastante autoritário e centralizador. Essa oposição foi bastante forte. Por exemplo, o Congresso aprovou a Lei da Responsabilidade, que era uma lei que limitava os poderes dele e que também ele poderia ser afastado caso não seguisse as normas da Constituição, né? Mas ele ficou muito azedo com isso e fechou o Congresso e declarou estado de sítio, que é quando as liberdades e os direitos que seriam garantidos não são mais garantidos, esse tipo de coisa. Então gerou um descontentamento gigante da população e uma reação muito forte da Marinha, que não estava sendo valorizada nesse período. Então surgiu a primeira revolta da Armada. Foi liderada pelo almirante Custódio de Melo, que junto com vários outros marinheiros sequestraram navios e apontaram para o Rio de Janeiro, dizendo: olha, Marechal, ou tu renuncia ou a gente vai bombardear a capital. Então, Marechal cedeu a essa pressão e renunciou. Então, seu vice que assumiu, Floriano Peixoto. Então, Floriano chegou lá, abriu o Congresso, declarou o fim do estado de sítio, porém o seu governo já começou com uma crise de legitimidade. Porque o que acontece? Ele deveria convocar uma nova eleição, mas ele não fez isso. Como diria Renato Russo, né? Ninguém respeita a Constituição. Ele chegou e disse: não, eu vou continuar no poder, vou terminar o mandato. Daí, ele se tornou ainda mais autoritário e mais repressivo, porque surgiram várias revoltas. A primeira revolta foi a revolta dos 13 generais, que, como o nome já está dizendo, né, 13 generais se juntaram, fizeram uma carta dizendo: ó, Floriano, convoca aí novas eleições e tal, mandaram para ele, mas todos os generais foram punidos. E também surgiu a segunda revolta da Armada, que foi semelhante à primeira. Custódio de Melo sequestrou navios, apontou para a capital e disse: ó, ou tu convoca aí novas eleições ou a gente bombardeia tudo. Só que ele foi muito forte, né? Tanto que ele conseguiu o título de Marechal de Ferro por conta disso. Ele fez uma repressão muito forte a essa revolta. E ela, inclusive, é narrada nesse livro aqui, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que depois eu posso fazer alguma resenha dele, ou resumo, se vocês quiserem também, né? Mas continuando, foram todos punidos,
presos e tal, e alguns foram para Desterro, a cidade de Desterro, em Santa Catarina, onde lá estava havendo a Revolução Federalista. Como foi essa Revolução Federalista? Havia o Partido Republicano, que apoiava Júlio de Castilhos, que apoiava Floriano Peixoto. E havia o Partido Federalista, que tinha os ideais mais liberais, que queria mais autonomia para o Estado e era contra esse Partido Republicano. Então eles começaram a ter um atrito muito forte, que acabou virando uma guerra civil. Então Floriano Peixoto mandou algumas tropas a favor do Partido Republicano, que por fim venceu essa guerra civil. O caráter de Floriano, bastante autoritário, e de ficar tipo, não, eu vou ficar e eu vou terminar meu mandato. Acabou que ele virou o Marechal de Ferro, né? Foi conhecido como Marechal de Ferro, e a cidade de Desterro passou a se chamar Florianópolis. Então, esse é o fim da República da Espada, que tem o seu nome por conta que teve a hegemonia militar, né? Então, resumindo, Marechal Deodoro renunciou, Floriano foi até o final, e depois disso teve início a República Oligárquica, com o primeiro presidente civil, que eu posso falar sobre isso também outra hora, mas por hoje é só. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, podem me chamar.